Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Serjão James, esse episódio número 3. E claro, pra gente falar um pouco, das expectativas aí que a gente tá pro play-in da NBA e também na expectativa dos prêmios individuais. Eu sei que muita galera se apega a isso, então fica aí comigo, vamos nesse girozinho rápido, eu vou dar minhas opiniões sobre e claro, já bota nos comentários aí se você concorda ou não. Vamos começar então com a NBA, com o Play-in Tournament, né? O torneio de play-in, onde o sétimo e oitavo se enfrentam, né? Dando vaga direta para enfrentar o segundo colocado. E o décimo e o nono se enfrentam para ter direito a enfrentar o perdedor do sétimo e oitavo, para aí sim saber quem seria o oitavo colocado, né? Que teria direito a enfrentar o líder da sua conferência. Tudo ok? Tudo tranquilo? É assim que funciona o play-in, não tem muito segredo. Vamos agora então para as previsões tanto de Oeste quanto de Leste. Vamos começar pelo lado do Oeste. Vamos começar primeiro pelos jogos já, de terça, que são os jogos que decidem a vaga, para o sétimo colocado, aquele que enfrenta, o vice-líder de conferência. No lado Oeste, o Lakers enfrenta a equipe do Minnesota. O Lakers que vem numa crescente absurda desde a troca do D'Lo, saída do Westbrook, que também acabou se dando bem lá no Clippers. A equipe encaixou o Anthony Davis jogando o fino da bola, muitas vezes até sem precisar do LeBron James. O time literalmente ele se encaixou, ele achou a sua rotação, ele achou e conseguiu jogadores importantes, como foram o caso, não só do Malik Beasley, mas como o Jared Vanderbilt. Então a equipe ali completinha, ganha ares novos para esses playoffs. Eu acredito inclusive que no play-in, enfim, passa tranquilo para cima dessa equipe do Minnesota, que vale lembrar, já tem alguns problemas por conta aí, não só por conta da última rodada do soco do Gobert, para quem não sabe, para cima do Kyle Anderson, mas muita gente já comentava sobre esse vestiário poluído. Sobre o sétimo e oitavo do leste, o outro lado aí do play-in, saber agora quem enfrenta a equipe do Boston Celtics, Miami Heat e Atlanta Hawks se enfrentam no jogo em Miami. Cara, vou lhe ser bem sincero, tá? O Atlanta tem passado por muitas confusões, Miami também teve uma temporada ali um tanto decepcionante, até pelas expectativas criadas, óbvio, a Atlanta também não foge muito disso, mas como é um jogo só, não é uma série. Se fosse uma série eu daria para Miami, mas como é um jogo só, eu acredito em Atlanta. Eu acho que essa vitória em Miami vai vir, justamente por ser um time assim que consegue fazer esses jogos mais complicados, que gosta desse ambiente mais difícil mesmo, Então eu acredito realmente que o Atlanta pode vencer, e aí seria o adversário do Boston para a próxima fase. Voltando agora, vamos fazer um pouco diferente, vamos continuar no leste, mas vamos continuar agora para o disputa de nono e décimo colocado, Toronto, Raptors enfrentando a equipe do Chicago Bulls. Chicago Bulls até teve algumas correções, e vale a pena citar isso, pós lesão do Lonzo Ball, o time conseguiu se ajeitar, trazendo Patrick Beverley. Isso foi muito importante, um apoio ao Caruso ali na questão de marcação, armador, o cara que de vez em quando pode quebrar o galho arremessando as bolas de 3, deu uma consistência que Chicago precisava, mas eu ainda acho que tem um problema grave no garrafão, e isso nos playoffs, play-in, paga um preço caro. Então, na minha visão, Toronto aí, por mais que tenha um DeMar DeRozan, claro, pode fazer também um jogo espetacular, assim como eu falei do Atlanta, mas eu acho que o DeMar DeRozan fica pelo caminho aí no reencontro, contra a equipe do Toronto Raptors. Eu acho que o Toronto passa aí, Van Vliet, Siakam e Cia passam, e aí esperam, o perdedor de Atlanta e Miami para saber quem enfrenta o Milwaukee Bucks. Já no play-in, de nono e décimo do Oeste, temos aí o Pelicans e o OKC. Cara, interessante esse confronto, de verdade, O Pelicans passou por algumas instabilidades, teve lesão do Zion, teve lesão em certo momento do CJ McCollum, do Brandon Ingram, mas acabou conseguindo se recuperar e sobreviver ao play-in. Lembrando que foi uma equipe que já chegou a ser vice-líder de conferência. Enfrentou a equipe do OKC bem ajustadinha, mas eu acho que aí é fim da linha. Eu acho que o Pelicans vence, Não sei se com tranquilidade, pode ser aqueles jogos emocionantes, mas eu acho que vence e espera aí provavelmente o Minnesota Timberwolves, deve ser derrotado pelo Lakers, para saber quem fica com a vaga para enfrentar o Denver, Então
Pra mim, assim, ficaria configurado, então, o Oeste, né? Denver e Pelicans. Eu acho que o Pelicans ainda passa do Minnesota. Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Sacramento Kings e Golden State Warriors. Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. No lado do leste, né? Ficaria Milwaukee Bucks, na minha opinião. E aí dependeria muito quem passaria ainda desse lado, tanto de Atlanta quanto de Miami. Né, mas eu vou dar uma moral para Toronto, né? Toronto Raptors em oitavo, enfrentaria o Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks, Philadelphia 76ers contra Brooklyn Nets, e aí completando Boston Celtics contra Atlanta Hawks. Eu vou arriscar. Para mim ficam assim então os playoffs aqui do podcast Sérgio James. Vamos falar agora de prêmios individuais, meu povo. Uau! Vamos começar pelo Rookie of the Year. Eu acho que esse não tem muita dificuldade, não. Eu acho que assim, o Jalen Williams, o Walker Kessler, o Jaden Ivey e até um pouco do Mathurin, apesar dele ter caído um pouco de rendimento em alguns momentos, foram aqueles ali surpresas. Tem outros aí como Sochan, Tari Eason, né, também da equipe do Rockets. Enfim, tiveram alguns bons nomes e também decepções como Jabari e tal. Mas eu acho que o Banchero nesse quesito aí lidera completamente. Pra mim ele é o Rookie of the Year até com folgas, tá? Falando de sexto homem, né? Alguns nomes aí ganharam poder. Um deles, inclusive, me deixou meio triste, que é o Malcolm Brogdon, né? Saiu do meu Indiana Pacers. Tem o Malik Monk, o Emmanuel Quickley, Bob Portis, Austin Rivers, né? E mais alguns nomes. Esse prêmio de sexto homem, geralmente, ele ganha muita força, parece o Oscar, né? Ele ganha muita força, às vezes, na história contada, né? No marketing da parada. Não que quem está ali não mereça, não entenda isso errado. Mas eu acho que quem fez o melhor marketing também foi muito bem. Foi o Emmanuel Quickley, tá? Mas mesmo assim, apesar até da evolução dele para essa temporada, eu voto ainda para mim em Malcolm Brogdon. Foi um cara muito importante para essa equipe do Boston, principalmente quando enfrentou problemas com lesões. Então, para mim, o Brogdon assumiu algumas responsabilidades interessantes. Ele deveria ser o sexto homem. Vamos falar de Clutch Player, né? No caso, foi um novo prêmio, né, instaurado essa temporada, aquele jogador mais decisivo, né, vamos assim dizer, aquele que de fato altera na sua equipe, é ele que traz os resultados, né? Basicamente é ele que consegue mudar de fato o rumo, a história da equipe, basicamente, né? Não vou entrar em dados específicos, mas só para vocês entenderem. Então, tiveram dois caras que se destacaram muito, né? Eu não vou considerar DeRozan, Doncic, Jordan Clarkson, a maioria desses aqui fora de playoffs, né? De play-in, praticamente. A história ficou para ser contada entre o Bronson e o De'Aaron Fox. E são duas histórias muito bonitas, tá? Acho que o Bronson fez uma temporada espetacular. Ele foi gigantesco pelo New York Knicks. Conseguiu dar a volta por cima depois da sua saída do Dallas Mavericks, né? Muita gente achava que ele ia ser um flop para a equipe do Knicks, mas eu acho que seria injusto não dar para o De'Aaron Fox. Para mim, ele ganha esse prêmio com folgas, inclusive, né? Apesar do Bronson também ter ido muito bem, não é um demérito dele, mas eu acho que o De'Aaron Fox foi um cara espetacular nessa liderança aí para o Sacramento Kings. E nessa eu já emendo o Coach of the Year, tá? Que aí vai entrar Michael Malone, vai entrar o Budenholzer, né? Da equipe do Bucks. Mas esse ano eu acho que a história fica mesmo do lado de Sacramento. E eu vou dar pro Mike Brown, porque após anos fora dos playoffs, não teria como ser diferente. Esse prêmio tem que ficar com ele, Mike Brown. Então é meu voto também para Coach of the Year, além do Clutch, né? Só para não ficar perdido, foi pro De'Aaron Fox. Vamos passar então para o Defensive Player of the Year, né? Muito se falou durante a temporada do Jerry Jackson, mas aí teve aquela questão da manipulação de stats, né? Lá dentro de Memphis, e aí gerou toda aquela polêmica, teve punição e tudo mais. E eu acho isso meio palha, né? Vulgarmente falando. E eu vou pipocar nessa também, eu vou ficar com o Brook Lopes. Acho que ficaria mais justo com ele, até porque ele foi o cara que disputou ali milímetro por milímetro com o Jerry Jackson, apesar do Jerry Jackson ter tido um ano espetacular, mas ele não tem essa mancha. Para mim complica no ganhar o prêmio, né, de quem é bonificado.
Então eu dou esse prêmio para o Defensive Player de 2023 para o Brook Lopes. Jogador já veterano, experiente, inclusive ganhando esse prêmio. Importante, importante. E aí, um dos prêmios que eu sinceramente mais gosto, assim, de coração, cara. O Most Improved Player, né? O MIP, né? Que muita gente comenta. Eu tive um jogador meu aí de coração participando dessa temporada, que é do meu time, né? O Tyrese Haliburton do Pacers. E pra mim era um dos favoritaços, né? Mas aí o Markkanen fez uma temporada espetacular, o Shai Gilgeous, Alexander, né? O Shai da equipe do Clippers, o próprio Jalen Bronson, como a gente tava comentando aqui. O Mikal Bridges, então, meu amigo, depois que foi pro Brooklyn, pena que ele não teve uma temporada inteira. Tivemos momentos de Clint Thomas, Alfaro Sengun, enfim. Eu vou ser bem reto e direto. Pra mim, é o cara que evoluiu de fato aqui, né? O Markkanen no Utah pontuando bastante, né? Eu acho que ele só passou a ter mais espaço para bola de 3, apesar de ter convertido. O Shai, né? Ele já vem na evolução constante, então meio que essa evolução dele já era esperada, essas mudanças de patamar que ele vai tendo. O Bronson já era algo mais inesperado, eu confesso, pelo menos para mim. O Mikal Bridges, né, tinha perdido um pouco, apesar de estar jogando, né, não estava pontuando tanto ali, nunca tinha sido ainda potencial pontuador, até pelo time que ele tinha em volta, o Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton, ia ter muito menos, né, se o Kevin Durant fosse, ele ficasse lá, não fosse embora na troca, então acho que era uma coisa ali que eu, de certa maneira, esperada, mas não pode desvalorizar, porque ele não era um jogador de visibilidade ainda, tá, então ele concorreria esse MIP, e o Haliburton, que pra mim teve um acréscimo assim pós-troca absurdo. O que ele virou franchise player do Indiana botou no bolso até o próprio Miles Turner, né? Eu ficaria sinceramente, né, entre o Tyrese, porque foi por toda a temporada, e o Jalen Bronson. Então, meu voto, né, poderia ser clubista, mas eu não vou ser injusto não. O Tyrese teve algumas lesões, eu vou ficar pro lado do Jalen Bronson. Acho que é a grande história, né, de Most Improved Play a ser contada. Então, pra mim, Jalen Bronson é o meu MIP. E claro, não poderia faltar também, acho que tá todo mundo aqui esperando pra me ouvir nisso, inclusive, né? O MVP da temporada. Eu vou repetir o que eu falei exatamente pro Hugo, inclusive, nas transmissões de NBA. Naquela altura, né? O Jokic ainda faltava 15 jogos, né? Pra terminar a temporada. O Jokic já começava a ser poupado em alguns e tal, mas preservado pra pós-temporada. E eu falei, Hugo, se o Jokic parar de jogar hoje, ele já é MVP. Com todo respeito ao Embiid, fez uma temporada espetacular. O Giannis também descansou um pouco mais essa temporada. Então, e não só por isso, né? Não só por esses fatores, mas é porque a distância abissal que o nosso Jokic criou para os seus companheiros é absurda, tá? O Embiid até cresceu bastante no final da temporada, o nome dele cresceu, ele se envolveu, né, em polêmica de fala, meu Deus, desesperado pelo MVP, mas não tem como, na justiça, o Jokic é o MVP dessa temporada, cara. O que ele fez com o Denver na liderança, carregando muitas vezes esse time sozinho, né? Aí você fala, mas tinha o Aaron Gordon, tinha o Michael Porter e o Jamal, inconstantes. Talvez o Aaron Gordon conseguiu ser o cara mais constante de todos ali que poderiam dar esse apoio. O Nikola Jokic muitas vezes teve que levar o time na raça, bicho. O Michael Malone encontrou tal, tem um time forte, vai disputar título, mas o que o Jokic fez foi desumano. É desumano assim, no sentido até bom, sabe? Assim, foi extraterrestre, literalmente, sabe? O Embiid é um jogadoraço, para mim tem um potencial absurdo também de ganhar MVP. O que jogou essa temporada ganharia em algumas outras, inclusive, que a gente teve até uma década atrás, né? Por exemplo, temporadas que o Harden ganhou e tudo mais. Ele fez ali, nossa senhora, ele foi um espetáculo. Mas não tem como o Jokic não ganhar esse prêmio, tá? Então meu MVP, Nikola Jokic do Denver Nuggets, para a alegria de Hugo Oliveira. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Agradecer demais, tá? A todos que estão conosco. Se você estiver vendo antes do play-in e tudo mais, a gente provavelmente não irá transmitir, tá? Mas nos playoffs, vem com a gente. Já deixa o like, já se inscreve no canal, tá? Mais um Sergião James na área. Te vejo no próximo.